Olá, boa tarde. Hoje, dia 8 de novembro. Aqui estou eu para este 43º vídeo. Domingo quente, ensolarado, né? E aqui estamos. Novamente eu faço um comentário a respeito do número de visualizações em relação ao que eu faço, né? Tenho observado que, não sei, é interessante, né? Existem outros vídeos, muitos deles muito bons, que merecem realmente o número de visualizações, mas visualizações sobre armas. Agora, o YouTube está voltado para armas, né? Vários tipos de armas, inclusive até, sei lá, sabe? Para quem gosta é um bom prato, né? Aliás, deve ser muito interessante para o nosso presidente, né? E seus filhos, né? Que adoram armas, né? Que se distraem em, em manuseamento de armas, né? Bom, cada um e cada um, né? Eu aqui estou, mais uma vez. E interessante. Eu não me lembro de ter sido tão envolvido, com a eleição americana. Né? Não me lembro, não me recordo. Para mim sempre foi um fato. Né? Nunca fiquei atento à televisão, né? No noticiário. E é interessante que esses últimos dias eu tenho feito exatamente o contrário. Fiquei ligadão ao que acontecia lá nos Estados Unidos, né? E acompanhei dia a dia. Inclusive ontem, quando foi declarado Biden como presidente eleito, eu estava atento. Eu estava na Globo News, ouvindo o noticiário, quando de repente, pá, e aí foi dada a notícia de que finalmente o Biden havia sido estava sendo eleito presidente dos Estados Unidos, à revelia daquilo que o Trump, né, pensa a respeito, né? Eu não sei o que ele vai fazer. É um debilóide, não sei. Entende? E, inclusive, ele é um homem... Aliás, ouvindo notícias a respeito, ele é um homem difícil. Mesmo lá na Casa Branca, né, ele é um homem difícil de lidar. E isso é uma realidade, tendo em vista o número de simpatizantes que estiveram ao lado dele e que se retiraram ao longo dos 4 anos. Foram muitos, muitos. Inclusive gente que participou da campanha, que lutou pela eleição dele e que depois não aguentaram, não. Então, é um homem difícil, sabe? Inclusive, eu não entendo, não sei como é que se comporta o judiciário nos Estados Unidos, né? Nem aqui bem eu sei, quanto mais lá. E, inclusive, a nível de Supremo Tribunal, que lá é bem diferente daqui. Aqui não tem, lá não tem canal aberto, entende?
sessão aberta, nada disso. Como se fosse um festival, sabe? De apresentações, sabe? Não tem nada disso. Lá os ministros supremos, pouco se sabe deles. Eles trabalham muito, são fechados, sabe? Que é o que devia ser mesmo. Eu acho que é assim mesmo. Então, eu não sei se eles poderiam, sabe, extra ofício, né? Tendo em vista o que está acontecendo, mandar uma notinha lá para o Trump, dando um conselho a ele para ele aceitar a derrota, que é uma coisa difícil de aceitar, né? E pôr um ponto final, porque não vai ter vez se for para a Suprema Corte. Entende? Um bilhetinho extraoficial, sabe? Uma conversinha via telefone, olha, não vai dar pé, não. Porque, muito embora as eleições dos Estados Unidos sejam um absurdo, lamentavelmente um absurdo, né? Um país com uma tecnologia super avançada, né? Ter o tipo de eleição que eles têm, né? Quando tudo deveria ser eletrônico, como aqui é. E aqui o nosso presidente, né? O filho dele, né? Está querendo que haja uma mudança. Ele quer que, além do voto eletrônico, que é seguro, né? Haja também o voto, uma cédula, que depois vai ser colocada dentro de uma urna à parte, para depois haver uma comparação, né? Eu acho um verdadeiro absurdo. Aí, inclusive, em termos de gasto. Enquanto muitos já acham que lá nos Estados Unidos deveria haver uma mudança, né? Inclusive americanos, que acham aquilo lá superado, o sistema deles, que deveria ser tudo eletrônico, para que em horas, não muitas, o resultado fosse visível, né? Agora, o intuito desse meu vídeo, né, como é que vai ficar a situação do Brasil em relação aos Estados Unidos, né? Porque o super-herói do nosso presidente, né, virou, né, está sendo demitido. Como ele fazia nos programas dele, está demitido. Era essa a palavra que ele falava no final, quando alguém, né, não passava no programa dele. Então ele demitia. Isso, inclusive, foi empregado aqui no Brasil, porque nós tivemos esse tipo de programa anos atrás, né, aqui no Brasil. Então a palavra era está demitido. Então, inclusive ontem até, quantos e quantos cartazes, né, à porta da Casa Branca, com os dizeres, né, que ele estava demitido, né, em inglês, logicamente, né, fired, né, demitido. E então, veja, muitos presidentes de países, né, europeus, né, já se manifestaram desejando um bom governo para o Biden, né? E, inclusive, até o Maduro mandou uma mensagem. O Maduro mandou uma mensagem para o novo presidente americano, e congratulando pela vitória e se colocando à disposição para negociações futuras a respeito da situação da Venezuela.
É uma piada. E o nosso presidente, quietinho, quietinho, quietinho. Será que ele teve insônia? Porque o herói dele se foi. Ele, eu espero que seja o próximo. Sinceramente, eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria de agora estar elogiando o governo dele, mas não posso. Não posso. Lamentavelmente é isso aí, sabe? E eu lamento também, sabe o quê? O número de votos que o Trump teve nos Estados Unidos. Porque foi um desastre, viu? O que ele fez com a pandemia, aliás, diga-se passagem, se ele tivesse tratado a pandemia de forma diferente, encarado de frente, como o nosso presidente deveria ter feito logo no início, né? Centralizando todas as ações em Washington, como deveria ser feito aqui em Brasília, né? Possivelmente a situação dele hoje seria diferente, porque haveria um número menor de mortes. Eu lamento também pelos latinos que votaram nele, né, que não levaram em consideração a perseguição que o Trump fez aos latinos, inclusive separando até famílias. Foi um ato, sabe, até de uma certa forma criticado no mundo, sabe? Uma forma triste, separar crianças de seus pais, entende? Expulsando os pais, retendo as crianças. Foi um ato, sabe, perverso, por assim dizer. E por aí vai, sabe? Outras coisas. A forma beligerante dele, aliás, é própria do Partido Republicano, né? É própria. Armas primeiro para depois negociar, né? Quando deveria ser o contrário. As armas deveriam acontecer, sei lá, por último, quando não tivesse mais condições mínimas, nada se esgotasse todo tipo de negociação, né? Então é isso aí, sabe? Eu não sou americano, não vivo lá, nem conheço os Estados Unidos. Tenho um amigo que conhece muito, que morou lá, que viveu lá durante anos, né? Mas eu acho que para os americanos o governo Biden vai ser melhor. E para o mundo também. E, inclusive, eu espero, sabe, que um ato sublime de reflexão atinja o nosso presidente no sentido dele, sabe, fazer o que é certo. Né? Aliás, o noticiário hoje, não só de hoje, mas já de dias, comentários, inclusive, que eu tenho visto na televisão, na Globo News, ou na Band News, ou então, mesmo através do rádio, né? Na Band e tudo, a ponto que o Bolsonaro vai ter que fazer uma revisão, inclusive até ministerial, porque o nosso ministro das Relações Exteriores, ele não tem condições. E o outro lá, que é ministro do Meio Ambiente, né? Salles, né? Porque é quase certo que o Biden vai mexer nisso. Ele não vai invadir a Amazônia, ele não vai fazer isso aí. Mas é certo que ele vai fazer pressão, inclusive pressão até internacional, para que a situação da Amazônia tenha um outro rumo, um rumo diferente daquele que está sendo colocado em prática nesse momento. Acho que é isso aí, sabe? Eu
não sendo americano, se eu fosse americano, eu estaria feliz, porque eu teria votado no Biden, com toda certeza. Se eu fosse, se eu tivesse direito a voto nos Estados Unidos, tranquilamente. E eu espero, sabe, que o bom senso, que é uma coisa difícil em relação ao Trump, aconteça nessas próximas horas, evitando, sabe, mais desgaste. E outra coisa, colocando em risco a segurança da, da nação americana, né? Porque uma divisão pode gerar conflitos armados, que, aliás, diga-se passagem, né? Republicanos já têm sido vistos armados andando na rua. Inclusive até na Filadélfia foram presos dois americanos armados que tentavam colocar cédulas falsas para contagem. Isso aconteceu, acho que na quinta ou sexta-feira. Entende? Então é isso aí, sabe? Difícil é o bom senso, né? É chegar à conclusão de que perdeu e fazer uma revisão, sabe, do porquê, né? Se é que ele vai ter condições, porque, como eu já falei no início, ele é uma pessoa muito difícil. Quem conhece a Casa Branca, que trabalha lá, e principalmente aqueles que têm mais contato, sabe muito bem disso aí. Mas tudo bem. Coisas lá e aqui, eu espero que o bom senso do nosso presidente aconteça no sentido de que, nessas próximas horas, ele respire fundo, pense em Deus, não como um homem, como ele declarou, né, como uma pessoa. Eu achei um absurdo, né? Que ele não era o mais importante aqui no Brasil e nem o Bush, aliás, o Trump, nos Estados Unidos, no mundo, né? Porque a nação americana é poderosa, mas sim a pessoa de Deus. Deus não é uma pessoa, Deus é uma entidade. É uma entidade que está acima de tudo. Entende? Eu acho que isso é uma coisa que ele devia observar. Então, eu acho que tem que haver o bom senso, né? Para que as coisas se acalmem e o ano que vem, a partir do dia 20 de janeiro, os Estados Unidos tenha empossado um novo presidente. E boa sorte para ele, né? E que se reflita para nós aqui no Brasil, da melhor forma possível. Até mais.